pessoal, hoje vamos começar com mecânica dos fluidos, fazer uma revisão para a prova, tudo bem? Eu vou postar o material na internet para vocês, e a minha aula agora vai ser acompanhando o material que vai estar lá, disponível, tudo bem? Vou mandar junto com vocês, junto no fórum, para vocês resolverem a prova. Vamos fazer então aqui, pessoal, tipo de escoamento, pessoal. Escoamento, eu posso ter escoamento do tipo viscoso, não viscoso. Ou eu posso ter também um escoamento do tipo compressível, ou compressível. Ou eu posso ter também, pessoal, escoamento externo ou interno. Eu posso ter também viscoso não viscoso, compressível não compressível, externo ou interno. Tá. Laminar ou turbulento, pessoal, a gente vai ver quando a gente for tratar de escoamentos em dutos. Tudo bem? Pessoal, olha, escoamento viscoso, não viscoso, vamos ver em primeiro lugar. É um escoamento, pessoal, que eu tenho uma placa ao redor dessa placa eu tenho um escoamento. Se as partículas que fazem parte do escoamento interagirem com a placa e a placa influenciar o movimento das partículas que estão no escoamento, isso aqui me caracteriza um escoamento do tipo viscoso. Ou seja, as condições físicas da placa, condições cinemáticas da placa, se a placa estiver parada ou movimento, elas influenciam no movimento das partículas que estão no escoamento. Agora, pessoal, se eu tiver um escoamento, eu tiver uma placa, essa placa ela estiver parada ou em movimento e as partículas não estão nem aí para ela, quer dizer, elas não vão alterar nada. A condição de movimento da placa, ela não altera nada a configuração das partículas que fazem parte do escoamento. Nesse caso, eu tenho escoamento não viscoso. Existe uma grandeza física, que é uma propriedade do fluido, denominado de μ, que é a viscosidade. Dinâmica, que ela vai me proporcionar saber se o fluido vai ser viscoso ou não viscoso. Por exemplo, se eu tenho um fluido que ele é muito meloso, por exemplo, o milkshake do Bob's, ou a Nutella, ou a margarina, ela já é mais sólida. Mas, por exemplo, a pasta de dente, eles têm uma viscosidade bem significativa, ou seja, você sente que
ela vai interagir muito com o meio. De tal forma, por exemplo, se você tiver um copo e ele tiver mel, e você jogar uma partícula nele, você vai ver que o mel ele vai deslizar com uma velocidade praticamente constante. Isso ocorre por quê? Porque as partículas do mel, elas interagem com a partícula que está escorregando lá dentro do mel. Se eu colocar água, a água também influencia no movimento da partícula, só que ela vai influenciar bem menos, porque ela tem uma propriedade que é a viscosidade dinâmica, que é menor do que a viscosidade do próprio mel. A viscosidade ela é uma propriedade do material, correto? Varia de acordo com a temperatura. Essa propriedade do fluido é que também vai determinar se o escoamento é viscoso ou não viscoso. Pessoal, eu estou com medo que tem muita gente que confunde escoamento com fluido. Vou apagar. Escoamento, pessoal, é fluido em movimento. Lembrando que o fluido ele pode ser líquido ou gasoso. Outra coisa extremamente importante, hein? Se líquido, geralmente vamos considerar incompressível. Se gasoso, geralmente incompressível. Como engenharia é uma física na prática, e da prática da engenharia civil, o fluido que a gente vai usar durante quase o curso todo vai ser o fluido principal do curso, vai ser a água. Porque a água, pessoal, tubulação em prédios, tubulação em casas, tubulação geralmente escoa o que? Água. Tudo bem? Pode ser que tenha também tubulação de gás ou tubulação de... Mas isso aqui a gente não vai mexer muito. O que a gente vai mexer é escoamento de líquido. Líquido geralmente incompressível, tudo bem? Agora vamos ver o que é escoamento do tipo compressível, escoamento do tipo incompressível. Pessoal, muitas vezes quando eu tenho um escoamento, eu quero analisar as propriedades físicas em um determinado ponto. Por exemplo, aqui eu tenho água entrando. Aqui essa tubulação, eu posso rosquear ela, aqui ela está rosqueada, por exemplo, grudada ou soldada, uma tubulação maior, ela vai passar a água, vai
daqui e vai passar para cá. Eu assinalo um ponto fixo, este ponto P1. Assinalo um outro ponto fixo aqui, P2. Pessoal, propriedades, eu quero saber as propriedades físicas do escoamento no ponto 1. Qual tipo de propriedade, por exemplo? Eu posso querer ter a temperatura. Então, eu tenho a temperatura do escoamento no ponto 1. Aqui eu estou, por exemplo, eu vou querer a temperatura no ponto 2. Eu coloco o termômetro aqui e meço a temperatura aqui. Coloco o termômetro nesse ponto e meço a temperatura nesse ponto. Então, tem temperatura no ponto 2. Outra propriedade que eu posso estar interessado pode ser, pessoal, que eu quero saber a pressão. Pressão. Então, eu quero saber a pressão do escoamento no ponto 1. Ou pressão no escoamento no ponto 2. Ou eu quero também saber massa específica. Massa específica. Lembrando, massa específica é a massa que ocupa um determinado volume. Faço essa divisão e tenho a massa específica. Depois eu vou explicar o que é densidade. Massa específica. Então eu quero saber qual que é a massa específica do escoamento no ponto 1, massa específica do escoamento no ponto 2. Tudo bem? Pessoal, um fluido, a água, vamos lá. Parar aqui, agora nós vamos ver o conceito de fluido compressível e escoamento compressível. Eu tenho água, tenho uma seringa, coloco água. E eu tenho uma outra seringa, eu tenho ar. Eu tampo essa seringa aqui, a boquinha dela, eu tampo a boquinha dela aqui. Pessoal, vocês vão ver o seguinte, no ar vocês podem fazer uma pressão, conforme você vai fazendo pressão, uma força, essa força se transforma em pressão no ar. Conforme você vai fazendo essa força, vai aplicando essa força, esse volume ele vai diminuindo. Se eu fazer a mesma coisa na água, essa variação, ela praticamente não ocorre. Quando eu coloco pressão e existe uma variação significativa do volume, eu tenho que o fluido ele é compressível. No caso do ar, tanto é que no ar vai ter a equação dos gases ideais, a gente não vai trabalhar com elas agora. Na água, se eu colocar uma pressão muito alta, o volume praticamente ele não varia. Então isso aqui é um fluido incompressível. Tudo bem? Aqui o fluido está estático, ele está parado dentro
de um recipiente, no caso uma seringa. Quando eu estou falando em escoamento, pessoal, eu estou falando de fluido em movimento. Por exemplo, eu tenho água escorrendo daqui para cá. Nesse ponto, eu quero saber a massa específica da água, qual que é a razão da massa pelo volume. Nesse outro ponto, eu quero saber a massa específica, só que aqui no ponto 1, e aqui no ponto 2. Eu quero saber a massa específica no ponto 2, massa sobre o volume. Pessoal, se eu tiver um fluido que tem água e ele está correndo uma velocidade muito grande, talvez a massa específica nesse ponto ele varia significativamente em relação a esse ponto. Embora o fluido seja praticamente incompressível, na condição de movimento, devido a uma mudança abrupta no escoamento, você pode ter de um certo ponto a massa específica varia de um ponto para o outro. Só que aqui eu tenho escoamento. Escoamento é fluido em movimento. Para eu caracterizar se um escoamento pode sofrer um processo de variação de volume, variação de massa específica de forma muito abrupta, quando você tem uma situação dessa, ou você pode ter uma situação dessa aqui, ó. O fluido ele entra aqui, ele sai tipo um cone e vai para cá. Ele passa por uma região maior e uma região menor. Só que a velocidade desse fluido é muito, muito grande. Quando ele está com uma velocidade muito grande próxima do som, pode ser que o som no fluido, pode ser que a massa específica aqui possa ser muito diferente da massa específica no outro ponto. Eu estou falando de propriedades em pontos do escoamento, onde existe fluido, obviamente. Então, como é que eu faço para saber se eu vou tratar o escoamento do tipo compressível e incompressível? Você vai usar o número de Mach, que é a relação da velocidade do escoamento pela velocidade do som no fluido que está presente no escoamento. Então, por exemplo, se eu tiver o escoamento de água, então vai ser a velocidade do escoamento dividido pela velocidade do som na água. Tudo bem? Se esse número de Mach for muito maior, eu acredito que seja 0,03. 0,3. Se esse Mach for menor que 0,03, eu posso considerar o escoamento do tipo incompressível. Pessoal, para o nosso caso de engenharia civil, escoamento em água incompressível. Não tem variação na massa específica quando você passa de um ponto ao outro. É praticamente constante. Tudo bem? Mas existe escoamento incompressível? Existe. Onde é muito comum escoamento incompressível é o escoamento no ar. Tudo jóia? Porque a velocidade do som no ar ele é muito menor que a velocidade do som na água. Que é menor que a velocidade do som no sólido. Tudo jóia? Então, viscosidade é quando eu tenho variação, quando a superfície metálica ele sofre, quando a superfície metálica ele interfere com qualquer tipo de superfície do tipo sólido, interfere no escoamento. Compressível e incompressível é que você tem dois pontos diferentes, eles apresentam massas específicas diferentes. Escoamento interno e externo, muito fácil. Asas do avião,
escoamento é externo. Escoamento interno é um escoamento dentro, por exemplo, uma tubulação, certo? Isso aqui seria um escoamento externo, por exemplo, a asa do avião, eu tenho ar, e aqui a asa do avião. Aqui no caso tem escoamento interno, que é uma tubulação, dentro da tubulação escoa a água. Tudo bem? Facinho. Com isso a gente fez os tipos de escoamento. Agora vamos fazer outros conceitos básicos, que é linha de emissão e linha de emissão trajetória. Pessoal, eu tenho uma partícula aqui. Aí passou um certo tempo, ela veio para cá, aí ela veio para cá, ela veio para cá. O caminho percorrido pela partícula é a trajetória. É simples. O caminho que você vai seguir no GPS é uma trajetória. Trajetória é o caminho que a partícula percorreu. Linha de emissão é o seguinte: eu tenho um certo ponto. Passou uma partícula para cá, ela veio para aqui. Aí, num instante de tempo posterior, uma outra partícula passou por ela, ela veio para cá. Aí, num outro instante de tempo, passou uma terceira partícula e ela estava aqui. Tanto essa partícula 1, quanto essa partícula 2, quanto essa partícula 3, elas saíram de um mesmo ponto, esse aqui. A linha que une todas as partículas que tiveram em comum, que estiveram no mesmo ponto, se chama linha de emissão. Tudo bem? Agora nós vamos fazer linha de corrente. Pessoal, nos livros, linha de corrente está como uma linha da tangente da velocidade. Só que a gente vai simplificar aqui para o nosso caso, porque a gente vai trabalhar muito com escoamento do tipo permanente. Vamos dizer, essa linha que une todas essas partículas seria uma linha de corrente. Agora eu tenho partículas aqui embaixo. Isso aqui é uma linha de corrente. É a linha que une as partículas. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, em regime permanente. O que é regime permanente e regime transitório? Regime permanente, pessoal, é o seguinte. Essa partícula, ela estava aqui e ela veio para cá. Tudo bem? Aí, num outro instante de tempo, eu tenho, quando ela está aqui, quando eu estiver aqui, vai aparecer aqui uma outra partícula que vai passar no mesmo intervalo de tempo, passou o mesmo intervalo. Essa partícula rosa, ela estava aqui, foi para cá num certo intervalo de tempo.
chegou aqui, apareceu uma outra partícula aqui. Quando essa partícula aqui passar o mesmo intervalo de tempo ela estiver aqui, esse regime é um regime permanente. Ou seja, as linhas, pessoal, de escoamento, ela não muda com o tempo. Agora, por exemplo, se eu tiver uma partícula que estava aqui e ela foi para cá, correto? Vamos dela para T. Quando ela chegou aqui, veio uma outra partícula que ocupou o lugar dela que ela estava aqui antes. Aí passou outra variação do tempo, só que em vez dela vir para cá, ela foi para cá. Ela não ocupou o lugar que estava aqui depois que passou o ΔT. Lembrando que depois que passou o ΔT, essa outra aqui veio para cá, ela supostamente no regime permanente ela viria para cá. Não estamos tratando de regime permanente, ela veio para cá. Então esse aqui é um regime transitório. Isso quer dizer o seguinte, que o escoamento, eu podia fazer um escoamento tipo assim, mas na verdade o escoamento, em determinado instante de tempo, ele tem essa configuração, em determinados tempos ela tem uma configuração diferente. As linhas geométricas que você caracteriza as correntes, quer dizer, aqui, as linhas geométricas que você caracteriza as correntes, ela muda com o tempo. Nos nossos trabalhos a gente vai resolver aqui somente regime permanente. Tudo bem? Então, para engenharia civil, vamos simplificar bastante. Fluido, viscoso porque é água, não adianta, tem que ser viscoso. Escoamento, incompressível, graças a Deus, não tem número de Mach. Regime permanente. Tudo bem? Regime permanente, linhas de emissão e as linhas de trajetória, elas sempre vão estar juntas. Tudo bem? Agora eu vou passar para o conceito principal para vocês fazerem prova. Ó, pessoal, daqui para frente, conceito, a gente vai trabalhar, eu vou dar um salto aqui bem grande, para a gente trabalhar os exercícios que caem em prova. Isso aqui são os conceitos básicos. Tudo bem? Porque a gente falou muito de cisalhamento e a gente não falou muito do que de pressão. E a gente vai fazer uns exercícios de pressão. Pessoal, nos finais do slide, a gente vai começar a trabalhar com pressão agora, pessoal. Pressão hidrostática. Eu tenho uma piscina. Um ponto P aqui, um ponto P aqui mais embaixo. A pressão nesse ponto, vou chamar esse ponto branco aqui, a pressão é igual a massa específica, o fluido que está em cima dele, a gente vai chamando de ρ, vezes, pessoal, a profundidade, gravidade, né, também, vezes a profundidade que a gente vai chamar de Z, tudo bem? Aqui, pessoal, tem um outro ponto, pressão no ponto 2, é a massa específica do fluido que está acima dele. Por exemplo, se tivesse aqui água, a pressão ia ser baixa, mais ou menos baixa. Não estando muito profundo. No fundo da piscina, estando muito profundo. Agora imagina vocês mergulhar numa piscina de mercúrio. A pressão aqui seria bem mais alta, bem mais elevada. Por quê? Porque o mercúrio ele pesa mais. Se ele pesa mais, quanto mais fundo você tiver, maior vai ser a pressão dela, comparado com a água. A gravidade, pessoal, vezes a profundidade. Tudo bem? Lembrando, a pressão, vou chamar aqui de 1, a pressão no 1 vai ser maior do que a pressão no ponto 2. Por quê? Porque a profundidade no ponto 2 é maior do que a profundidade no ponto 1. Tudo bem? Agora a gente vai fazer os exercícios. É bem simples. Se agora aqui, ó, por exemplo, eu tenho um corpo aqui, ele está numa posição diferente, só que ele está numa mesma profundidade. Se ele está numa mesma profundidade, por exemplo, do ponto 1, a profundidade do ponto 1 é igual à profundidade do corpo 3. Vou chamar isso daqui de P3. Se a profundidade é a mesma, mesmo que
estejam em pontos diferentes, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 3. Tudo bem, pessoal? O que vocês têm que saber de pressão é basicamente isso. Além de pressão, pessoal, pressão ela é força normal. E o que isso quer dizer é o seguinte: eu tenho uma superfície, nessa superfície eu atuo com uma força, essa força ela está perpendicular à superfície. A pressão ela é normal, ela está empurrando ou puxando, tudo bem? Atenção, deslizamento, a força vai estar esfregando uma superfície, ou ela esfrega nesse sentido ou no sentido contrário. Aqui eu tenho cisalhamento, aqui eu tenho pressão. Pessoal, pressão e cisalhamento é o mesmo conceito, força sobre área. Tudo jóia? Pressão é a força aplicada em cima da área que eu estou puxando ou empurrando. Cisalhamento é a força sobre a área, só que a área que eu estou esfregando, tudo bem? Então vamos fazer exercício para vocês fazerem prova. Vou começar com pressão, que o pessoal assiste primeiro essa parte do vídeo e depois assiste e não assiste até o final. Como a gente trabalhou muito um pouco com pressão, e pressão a gente começou a mexer com isso depois que teve o corona, então vamos mexer agora com pressão. Trabalhar primeiro com pressão. Bem, eu tenho um tubo. Vou fazer o exercício lá que está nos slides. Fazer junto. E eu tenho outra aqui, só que ele está mais embaixo. B. Eu tenho daqui até esse ponto, aqui eu tenho água. Daqui até aqui, essa cota é de 1,2 metros. Pessoal, desse ponto aqui até aqui, eu vou ter água. Só que a cota daqui até aqui vai ser de 0,1 metro. Aqui eu vou ter mercúrio, Hg. E a cota, 0,9 metros. 0,9 metros. Vamos traçar esse ponto que está aqui, ele está à mesma altura desse ponto aqui, ó, xzinho, xzinho. A pressão aqui vai ser igual aqui. Por quê? Porque elas estão na mesma cota. Tudo bem? Se vocês traçar uma linha reta, esse ponto vai estar no distante desse ponto. Agora a gente vai definir densidade, pessoal. Densidade é a massa específica de uma substância qualquer em relação à massa específica da água. Densidade, pessoal, é uma grandeza relativa a uma grandeza padrão. Por exemplo, a água. Vamos dizer o seguinte: a moeda padrão é o ouro, quer dizer, a moeda padrão é o dólar. Quando a gente fala assim, isso daqui vale o equivalente a uma moeda X, vale equivalente a 3 dólares. A outra moeda, ele tem uma
uma quantidade lá de Y dólares, entendeu? Eu tenho um padrão, que é a água, e a densidade ela vai ser uma grandeza que vai estar relacionada a uma propriedade de um certo fluido em relação a uma específica do fluido, um certo fluido em questão, em relação à água. Ela não é absoluta, ela é uma quantidade em relação à outra, que no caso é a água. Tudo bem? Então, a massa específica da substância vai ser a densidade dela vezes a massa específica da água. Tudo jóia? A massa específica da substância vai ser a densidade vezes a massa específica da água. Tranquilo? Bom, vamos resolver. Pessoal, ó, fazer aqui. Eu quero saber a pressão A menos a pressão B. Tudo bem? Tenho a pressão em A. Vou descer, aumentou a pressão. Mas como é que é a fórmula da pressão? Massa específica da substância, que eu desci, que no caso for água, vezes a gravidade, vezes a cota, 1,2. Pessoal, a pressão nesse ponto aqui vai ser igual à pressão nesse outro ponto aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu quero a pressão do ponto B. Essa vai ser a pressão B. Mais, eu vou descer 0,1 da água. G vezes 0,1 de água. Mais, porque eu ainda vou descer mais um pouquinho. O de quem? Do mercúrio, massa específica do mercúrio, vezes G, vezes a altura da coluna de mercúrio, 0,9. Aí eu vou ter que fazer o quê? Pressão A menos a pressão B. Eu jogo a pressão A aqui, a pressão B aqui, vai ser a pressão A menos a pressão B. Correto? Continuar aqui em cima. Peço desculpas se o quadro é pequeno. Tá. Eu tenho o ρg da água, ρ da água, G, só que aqui, ó, 0,1 menos 1,2. 0,1 menos 1,2. Por que isso daqui, pessoal? Eu passei a água para cá. Quando eu passei para cá, se eu colocar esses dois em evidência, vai ficar só essa altura menos essa altura. Tudo bem? Mas, agora eu vou ter a água que cortou, vou ter o mercúrio. Só que o mercúrio, ele eu não deixei aqui, mas para vocês fazerem depois, o mercúrio, se eu não me engano, é 13,6 da água. Massa específica da água. Vou da água. Então, mercúrio, pessoal, vou do mercúrio, G vezes 0,9. Agora, esse valor aqui, vocês vão colocar 13,6 ρ da água. Então, vai ser... Vou parar todo o desenho para ficar melhor. Vou fazer de novo aqui em cima. Vou fazer de novo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem depois. O quadro é pequeno, fica difícil. A pressão no ponto A mais ρ da água, G vezes 1,2. Isso é igual a pressão no ponto B
da água. Pessoal, vou da água, vezes a gravidade. Pessoal, 0,1. Passo isso daqui para cá, menos 1,2. Tudo bem? Vocês fazem lá em casa. Vocês fazem em casa. Vou